Voz no Deserto, com o pastor Maurino Vieira, agora aqui na número 1 do povo cristão. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra na sua vida, no seu receptor, o programa Voz do Deserto. Queremos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma terça-feira que Deus nos dá. E Ele nos dá a liberdade de usufruir. Uma semana de vitória. Essa semana, uma semana de vitória, de bênção, a qual Deus nos proporciona, né? Que maravilha, quando se levanta de manhã, você abre os seus olhos, respira um ar e diz: Deus, muito obrigado pelos filhos, obrigado pela esposa, obrigado pela vida, obrigado por tudo que tu tem nos dado. Você que está nos ouvindo ali em Timbé do Sul, Turvo, Jacinto Machado, você que está em Meleiro, Ermo, você que está em Forquilinha, Criciúma, Maracajá, Araranguá, Torres, Passo de Torres, Jaguaruna, Sangão, Morro da Fumaça, Uruçanga e Cocal do Sul, todos os irmãos. Rincão, a praia do Rincão, né? E Balneário Rincão também ali, né? Os irmãos da Pedreira. Da Pedreira, Uau, né? É isso, os irmãos que estão ali, o irmão Aldelino também, o irmão Aldelino também meio sumido, né? Tá dormindo. Descansando. Depois a gente escuta. Os irmãos de Tubarão, Deus abençoe a todos os irmãos que estão na audiência do programa Voz do Deserto. Fique conosco até às 15 horas, porque Deus tem uma palavra para nós. Deus sempre tem uma palavra. Quero já mandar um abraço para o meu coração, dar um abraço ali ao irmão Edivaldo, irmãzinha, irmã Cláudia. Deus abençoe o irmão Edivaldo, o trabalho dele, né? Agora o trabalho dele está mais integrado na obra. Está fazendo. Quero mandar um abraço a todos os militares evangélicos, que domingo tivemos um grande culto ali na igreja sede dos militares evangélicos, o presbítero irmão Carlos Virtuoso, também o pastor Arlindo Rota, pastor Coronel Edmilson, pastor Roberto, pastor Alceu e todos os irmãos que ali estiveram num grande trabalho, uma grande mensagem que o pastor Cláudio trouxe. E aquele irmão que assumiu, que eu não lembro. Edgar, né? Acho que Edgar. Que Deus abençoe, foi um culto maravilhoso. Tem os irmãos de Portugal, mandaram a mensagem dizendo que, olhem, ainda tem homens na face da terra fazendo a diferença, ainda tem homens. E uma coisa boa de tudo isso é que tinha um jovem lá na galeria, ele levantou a mão, aceitou Jesus, e uma alma pela live. Isso. O importante de tudo isso aí, para nós é uma bênção, a gente se edifica, mas o importante são as almas, as vidas que são resgatadas, porque se estava assistindo, às vezes não tinha nada, tinha vida tranquila, mas quantas almas necessitadas que precisam de ouvir a palavra, e muitas vezes as pessoas vão usar o rádio, usar a televisão para fazer os cultos e ficam falando bobagem. E ali foi pregada a palavra, o pastor simples, mas cheio da graça. É verdade. Estivemos também ali no Caravaggio, né, irmã Glória? Sexta-feira, não, só estou lembrando dos irmãos do Caravaggio, né? Não é a agenda, é o Caravaggio que tivemos ali, foi um culto abençoado. Ali um abraço ali ao dirigente, o pastor mais uma Israel, alma. Mais uma alma ali, que aceita Jesus. Deus tem usado o pastor Maurino para ganhar almas. Deus tem abençoado o nosso ministério, e quanto mais Deus nos usa, mais a gente pequeno fica, né? Mas Ele requer da gente. Deus requer, e a gente tem que pagar um preço para... Por quê? Porque nós temos que levar a palavra. Por isso que aqui eu enfatizo muito, a palavra tem um poder, a palavra. O hino te alegra, mas a palavra é o que transforma. A palavra, e pregar. Essa é pregar, porque o programa de rádio, às vezes tem gente que vem aqui e fica pregando doutrina, falando o que Deus dá para falar na hora, tu tem que falar. Agora, só ficar aqui, só pregar doutrina, ou então só indo, só falar... Não, a gente tem que ter a medida certa no rádio. Há um tempo determinado. Falar o que Deus manda sobre o que está na Bíblia. Isso. E cuidar no que fala para não falar coisas que depois vêm se arrepender, né? Por que eu falei isso? Porque é uma palavra que foi falada aqui na rádio. Uma vez. Está gravada, não vai voltar mais. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, eu quero ficar mais quieto para depois eu não ter que pedir desculpa pelos meus excessos.
se empolga porque está com o microfone na frente, acha que pode dizer tudo o que quer, tudo que vem na cabeça, e nem sempre é assim. Mas a rua está a 2 metros. Mas, se você tiver em oração e em jejum que você vir falar aqui, Deus se responsabiliza se for de Deus. Não fala demais, quem muito fala, muito erra. Vamos ouvir o hino, então, até eu disse que uma semana de vitória, e eu comecei a pensar que às vezes eles vão pensar, tu estava lutando, irmã? Não. Mas é uma vitória. Mas é uma vitória, porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos com saúde. Luta nós vamos ter todo dia. Eu nem chamo de luta, porque toda vez que acontece um problema comigo, eu penso assim, ó, pior foi o que Jesus passou na cruz por mim. Quando eu lembro de Jesus no Calvário, eu acho que isso, nada que nós façamos, nada que nós passamos aqui, vai pagar o que ele fez por nós. O que nós temos que fazer é valorizar mais. Tu tá passando uma lutinha e pensa assim, ó, Jesus passou muito mais por mim. Exatamente. E ele venceu. Ele venceu porque ele era filho de Deus. Mas nós também somos. Tu és uma filha do Deus Altíssimo. Tu és uma escolhida. Tu foi chamada para a obra, para fazer o que Deus te mandar. Não fica te acovardando. Não fica com medo. Não fica achando que tu não é nada. Ou que tu não é filha de Deus. Tu vem às lutas e tu pensa, por que eu só passo luta? É te aperfeiçoando. É Deus. Deus sabe o momento certo. E Jesus foi para dizer que as aflições nós teremos. Mas nós vamos ter sempre. Mas ele disse também, eu venci. Só que assim, ó, quando nós não conhecemos Jesus, me veio uma lembrança agora. Quando nós não conhecemos Jesus, a gente passa, mas aí a gente esbraveja, né? Dá uma topadinha, dá qualquer coisa, já começa chamando o nome, dá um filho, faz uma coisa errada, já começa a dizer por que eu passo isso, por que aquilo. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós não temos que fazer isso. Nós temos que, quando vem as lutas, nós temos que orar, colocar nas mãos de Deus e deixar, e pensar que muito mais Ele passou por nós. E não adianta nós se fazer de vítima. Ninguém é coitadinho. Exatamente. Tu se faz de coitadinho, mas ninguém é melhor do que ninguém aqui na terra e ninguém é coitadinho. Coitadinho é quando tu se faz. Como diz outro, é o seu mais azarado. Tu te acha coitadinho? Quanto mais tu te acha, mais coitadinho tu vai ser. Quanto mais tu disser eu sou coitadinho, mais o diabo vai botar isso na tua cabeça e tu vai te achando pior. O mais fraquinho, né? O Maurino contou um testemunho da... É o mais fraquinho. Foi um verdadeiro aquilo? Foi verdadeiro, sim. De uma irmã? Conta, testemunho verdadeiro. A irmãzinha aqui disse que para ela tudo é errado. E chegou para o pastor e disse, pastor, eu não vou fazer nada aqui porque eu sou a mais fraquinha da igreja. O mais fraquinho que sou eu, então para mim não adianta mais, eu vou ficar sentado aqui no meu banquinho, eu não consigo, o irmão não me escala para nada, não faço nada, e pronto, eu vou ficar aqui. Aí um dia o diabo entrou lá, e o pastor foi lá expulsar ela, assim, não, eu saio dela aqui, mas vou entrar na crente mais fraquinha que tu tem. Quando ela viu que o diabo entra nela, aqui não. Aqui não, Satanás, aqui tem jejum, aqui tem joelho. Então não tem crente fraco, não tem crente covarde. É bem assim. Porque eu acho assim, ó, fraco todos nós somos, errar todos nós erramos. Mas quando tu tá na presença de Deus, tu faz a vontade de Deus, por mais que tu ache fraca, tu és uma filha do Deus Altíssimo. Tu és forte. Tu é forte. Só o fato de tu enfrentar este mundo e de tu estar na igreja. Mas eu oro um pouquinho, mas tu ora. Mas eu jejuo pouco, mas tu jejua Deus sabe as tuas... Diga ao fraco... As tuas condições. Diga ao fraco, eu sou forte. Então vamos ouvir o hino que nós já estamos pregando? Vamos lá. O Clador está pregadeira. Eles amam, Deus cuida de você. Nem lembrei do... Pra não andarmos ansiosos, na Bíblia escrito está: o Senhor veste os lírios, cuida bem dos passarinhos, por você o que não fará? Por que te aflige o amanhã? Tua alma chora e pede mais. Se quando sim ou quando não, vem do Senhor a direção.
direção e a resposta que traz paz. Por que te preocupas com a vida do teu filho? Porque tua família, o teu lar estão nas mãos de Deus. Porque as finanças te preocupam, roubando o sono. Será que o Senhor não vai cuidar daqueles que são seus? Porque te assola o medo da enfermidade. Porque correr tanto se é Deus quem determina o tempo? Porque é o Senhor quem supre todas as necessidades. Porque na vida tudo é passageiro, tudo é um momento. Confia, descansa, alegra, espera. Deus nunca deixou um fiel perecer. Não tema, quieta, sossega, acalma, acredita que Deus vai cuidar de você. Por que te aflige o amanhã? Tua alma chora e pede mais. Se quando sim ou quando não, vem do Senhor a direção e a resposta que traz paz. Por que te preocupas com a vida do teu filho? Porque tua família, o teu lar estão nas mãos de Deus. Porque as finanças te preocupam, roubando o sono. Será que o Senhor não vai cuidar daqueles que são seus? Porque te assola o medo da enfermidade. Porque correr tanto se é Deus quem determina o tempo? Porque é o Senhor quem supre todas as necessidades. Porque na vida tudo é passageiro, tudo é um momento. Confia, descansa, alegra, espera. Deus nunca deixou um fiel perecer. Não tema, quieta, sossega, acalma, acredita que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. De você. Deus vai cuidar de você. Ele cuida de você. Confia, descansa, alegra, espera. Deus nunca deixou um fiel perecer. Não tema, quieta, sossega, acalma, acredita que Deus vai cuidar de você. Descansa que Deus vai cuidar de você. O que eu penso sobre isso? No programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, nesse momento queremos trazer a palavra no quadro que eu penso sobre isso. Quero mandar um abraço ali ao pastor Gerson Monteiro. Pai do Senhor, parabéns pela programação. Irmão Valdeci Genuíno, Deus abençoe, amados. Andréia Martins, glória a Deus. André de Oliveira, tarde abençoada, quero pedir oração ao meu esposo Carlos Alberto Francelino e dizer que amamos muito e estamos com imensa saudade. Fica com Deus. E Deus vai cuidar. E diz a palavra do Senhor: depois da morte de Acabe,
Joabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor lhe disse a Elias, o tisbita: pergunta ao deus de Ecrom se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrar com o mensageiro do rei de Samaria e diz: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram para o rei e disse-lhe: que há que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai ao rei que vos mandou. E diz ao rei: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E disse o rei, ele disse: qual era o traje, qual era a roupa, qual era a vestimenta que veio esse homem ao vosso encontro e falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: era o Elias, o tisbita. Amados irmãos, quando esse rei ele caiu com a sua enfermidade, ele foi para a cama. A primeira coisa que ele se preocupou foi procurar alguém que pudesse resolver o problema dele. Muitas pessoas hoje estão assim. Se disser que nos Estados Unidos tem uma pessoa que possa curar ele de qualquer enfermidade, ele vende tudo que tem, deixa tudo e parte, porque a vontade dele é se livrar. A vontade dele é viver, a vontade dele é estar na terra, usufruir junto com os filhos, família. E esse rei, ele caiu, e me chama muita atenção, porque ele cai, ele fica doente, e a primeira coisa que ele pega os mensageiros dele e manda consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Mas do outro lado nós vimos o anjo do Senhor aparecer e ele disse: olha, sabe uma coisa? O rei está mandando consultar Baal-zebub, tu vai ao encontro deles. E tu já leva uma mensagem que eu vou te mandar entregar para ele. Pergunta se não há Deus em Israel, para ele mandar consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. Vai, pergunta para ele. E já entrega a mensagem, a sentença para ele também, para o mensageiro dele, e diz para ele: só vai lá e fala para o rei que a cama que tu subiu, tu não vai descer, porque tu vai morrer. E quando nós vimos aqui nessa leitura, irmão, o que nós vimos aqui? Quando chega o mensageiro, assim: por que vocês voltaram, irmã Cláudia? Por que você voltou, irmão? Por que você voltou? Eu mandei vocês consultar o Baal-zebub, vocês agora voltam aqui, vocês sabem que eu estou em cima da cama. Aí, em vez de ele dizer uma palavra de ânimo para o rei, ele disse: tu vai morrer. Foram sinceros. Foram sinceros. Eles foram tão sinceros quanto Elias foi sincero ao anjo. Porque o Elias, ele foi um mensageiro do céu. E esses dois ali eram o mensageiro do rei. Então ele encontra o Elias no meio do deserto, no meio do nada lá. Mas o destino deles era chegar até Baal-zebub, o deus de Ecrom. E Elias encontra aqueles homens e diz: olha, vocês dizem para o rei. Acho interessante, eu não vejo aqui ele dizer que o rei estava em cima da cama.
Mas o próprio profeta já sabia que ele estava em cima da cama. Diz para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer. Ele vai morrer. E os mensageiros voltaram e notificaram o rei. Olha, rei, nós voltamos porque nós encontramos um mensageiro na estrada. Tá, mas que tipo de mensageiro? Irmãos, isso aí me chama a atenção, porque tem muitos tipos de mensageiro. Tem um mensageiro, aquele que diz que tu vai morrer, mas é um mensageiro da carne. Tem aquele mensageiro que diz que tu vai ficar rico, é mensageiro que não tem mensagem nenhuma. Quer agradar? Aqueles mensageiros que foram lá falar o Jairo: a tua filha não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Que mensageiro, que tipo de mensagem? Negativa. Mensagem negativa. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, somente crê. Pronto. Jairo aceitou a palavra de Jesus. E a filha dele viveu. Mas não é essa palavra que eu quero trazer aqui. Eu quero dizer que eles foram prontos para consultar Baal Zebub e se encontraram com um homem de Deus. E quando eles encontram o homem de Deus espera assim: ó, volta e diz pro teu rei lá, o teu chefe lá, o teu patrão, que a cama que ele subiu, ele não vai descer porque certamente morrerá. Ele vai morrer. Aí chegaram e falaram pro rei a sentença do rei. E o rei pergunta para ele como é que era esse homem. Como é que ele estava trajado? Olha a preocupação dele. Ele não perguntou a cor, não perguntou a altura, não perguntou o cabelo, não. Ele perguntou que roupa ele estava trajado. E disseram: era um homem vestido de pelo e com o lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: é o Elias, o tisbita. Naquela hora eu penso, irmã Cláudia, irmãos ouvintes, que ele já sabia da sentença. Ele já sabia que ia morrer. E muitas vezes o pastor, nós pregamos sobre a vestimenta. Muitas vezes nós falamos: cuida com a roupa. Olha o jeito que está andando. Ah, mas pastor, na congregação... A vestimenta não salva ninguém. A vestimenta não salva ninguém, pastor, porque Jesus quer o coração. Será, irmão? Você diz que a roupa não salva. Mas a roupa diz quem você é. Mas a roupa vai dizer exatamente para onde é que tu está indo. Se tu está indo para um salão de baile, se tu está indo para uma igreja, as roupas são diferentes. E aqui ele dizia, a roupa que ele estava vestido, ele estava cingido, ele de pele, de um cinto, ele assim, era o tisbita, o Elias, e eu vou morrer porque dali saem palavras verdadeiras. Sabe que mentira, tu tá falando aí, eu comecei a pensar, ele conhecia o profeta, quer dizer, ele conhecia a palavra, mesmo assim ele manda consultar o Deus de Ecrom. Sim. E quantas gente que está na igreja, ou que vai nas igrejas, eles conhecem Jesus, eles conhecem a palavra, e começam a pular, às vezes vão para igrejas que é de qualquer jeito, porque querem ir assim, ou vão pro... só vou lá ver, dar uma olhadinha na carta. Só vou lá ver o que a irmã vai dizer, o que a irmã... Ou vão atrás de profetas. A cartomante, coisa assim. Como se a carta para nós não fosse a Bíblia. Exatamente. E a Bíblia fala, irmãos, de tantos jeitos, de tantas formas. Ela nos ensina como ir para o céu. E aqui o Elias, ele não disse só, não disse para o rei o meu jeito, só disse para ele o que eu estou falando. Quem se interessou no traje e queria conhecer o homem pelo traje, foi o próprio rei. Porque ele se diferenciava, né? Eu creio que ele estava meio moribundo já em cima da cama, querendo morrer e esperando a mensagem do Baal Zebub, e aparece uma mensagem de sentença de morte para ele. Amados irmãos, nós somos conhecidos por como nós andamos, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de pensar, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Aleluia! Nós somos conhecidos. E então, lhe enviou, olha só, quando ele viu que ele ia morrer, ele começa a pegar
os recursos dele, aquilo que tu falou agora. Vou buscar carta, vou buscar isso, vou buscar benzedeiro. Aí ele começa... Atrás de profetas também? Aí ele enviou 50. Entendeu? Ele enviou um capitão de 50. E foi aonde estava o Elias. Elias estava sentado no cume do monte só olhando a situação. Quando você está bem com Deus, irmão, não precisa você estar correndo para um lado e para o outro, não. Deus te encontra. O Espírito Santo de Deus sabe onde é que você está. E ele mandou e disse, chegou lá e deu uma ordem para o homem de Deus. Desce daí, homem de Deus. Mas Elias respondeu e disse, o capitão de 50, se eu pois sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo do céu caiu e consumiu ele e os 50. Não dado por vencido, ele mandou mais uma turma. E tornou o rei enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Ele falou, disse, homem de Deus. Homem de Deus. Assim diz o rei. Olha aqui que tem o rei. O rei adúltero, o rei idólatra, querendo dar ordem para o homem de Deus. Desce depressa. O rei quer falar contigo. Respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e então logo desceu o fogo e consumiu também os 50. E o rei insistindo. Tem pessoas que insistem no erro. Ele não se converte, ele quer que Deus, ele quer que o Espírito Santo entre na forma dele. Irmão, muda essa ideia. Você sem Deus, eu sem Deus, Deus continua sendo Deus. E eu sem Deus, eu não sou nada. Deus continua sendo Deus. Para com isso. Porque Deus quer só o meu coração. Deus quer o teu coração para quê, irmão? Onde é que está escrito na Bíblia que no céu tem um açougue? Onde é que está escrito no céu que lá tem um monte de gancho para pendurar o teu coração? É corpo, alma e espírito. Aprenda. É bíblico. E respondeu Elias, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então, o fogo, olha a ordem do homem de Deus. Quando a pessoa está na direção de Deus, o que ele fala, Deus aprova. E caiu fogo do céu, e os consumiu e os seus 50. E tornou o rei enviar outro capitão de 50, com os seus 50, então subiu o capitão os 50 e veio após, e pôs-se joelho diante de Elias, e suplicou dizendo, homem de Deus, peço-te, precioso aos teus olhos e a minha vida, e a vida desses 50 teus servos, eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães e 50, com os seus 50, porém agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Se humilhou, soube chegar diante do homem de Deus, soube chegar perante ao Senhor. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse, não temas, e levantou e desceu com eles até o rei. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Sabe o que Deus quer nos ensinar? Humildade. Ele faz bem em qualquer parte, em qualquer área da nossa vida. Em qualquer momento da nossa vida faz. Aleluia. A Bíblia diz que o rei conheceu o profeta. Conheceu aquele que interceptou os mensageiros dele pela roupa. Como é que estamos usando a nossa roupa? Tem muitos irmãos na beira da praia de cueca, comendo salamito com cervejinha, e depois de noite quer profetizar, quer pregar, vai te converter, vai pregar para quem?
Para quem tu tá querendo pregar se tu não prega nem para ti, nem para a família? Te converte, homem. Entra no caminho da renúncia. Antes tu estava no mundo, Deus te resgatou, agora tu quer andar no mundo e quer estar na igreja. Não funciona assim. Elias foi conhecido pelo traje. A Bíblia diz em Juízes 18, 2 e 3, um crente conhecido pela voz, enviaram os filhos de Dan, a tribo, 5 homens, dos confins, homens valorosos de Zorá, e de Estaol, espiar e rastejar a terra. E de rastejar a terra, eles disseram, ide a terra, e vieram as montanhas de Efraim, e vieram até na casa de Mica. Quando eles chegaram ali, pegaram na casa de Mica, ficaram ali escutando, daqui a um pouco ouviram uma voz diferente. Ali tinha um homem escondido. E quando eles estavam junto à porta, conheceram a voz do jovem e chegaram para lá e lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que tu tens aqui? Tudo pergunta que muitas vezes Deus faz para nós, irmão, e nós não queremos entender. E assim fez Mica, assalariado, e ele era um levita. O que você é diante de Deus? O que você faz diante de Deus? Como é que você é conhecido diante de Deus? Você é conhecido pelo seu andar? Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um profeta. Como se trajava esse homem? Era um homem vestido de pelo, com o lombo cingido de um cinto de couro. Então eu disse ele poderia dizer, vocês não conhecem, mas eu conheço. Elias, o tesbita. E a minha sentença vai acontecer. Versículo 16, disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, e por que não a Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, e o outro morreu, porque não quis dar a voz ao Senhor. Preste atenção naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você usa, que você pensa que está em conformidade com a palavra. E muitas vezes isso vai levar você para cima da cama e depois o profeta só vai dizer que a tua sentença já foi dada. É o que eu penso sobre isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Amados irmãos, estamos aqui de volta. Às vezes a gente fica pensando assim, porque uma palavra assim, né? Mas Deus tem falado, irmão, de forma diferente. A gente fica pensando assim, será que eu vou falar isso ou não vou falar? Se a gente não falar, a gente vai ficar igual aquele mensageiro, assim, ó, querendo ajudar o rei a ficar em cima da cama, aguardando a resposta de Baal. A questão é que se Deus dá para falar e não falar, Deus Deus cobra de quem não falou. Mas também, às vezes, a pessoa também começa a ir tanto atrás de profeta. Eu estava lembrando sobre as pessoas que vão... Descobre que tu é profeta, então tá toda vez na tua casa, querendo profetizar. Aí o profeta não tem mais mensagem. Aí vai da carne. Aí entra a carne. Aí depois você diz, pá, aquele profeta lá, eu fui lá por causa dele. Você não tem que ir atrás de profeta. Você tem que ler a palavra. Tem que ouvir a palavra. Aí você sabe o que é certo e o que é errado. Mas não existe profeta. Profeta é uma benção quando a gente recebe uma profecia.
Mas quando a pessoa não conhece a gente, não sabe os problemas da gente, e tu vai na igreja, vai lá e ele fala. Agora, tu vai lá na casa do profeta e começa a conversar, daqui a pouco ele já está sabendo toda a tua vida. No outro dia tu vai lá e ele profetiza o que é a tua vida, porque tu já contou. Já está sabendo. Ele já sabe mais da tua vida do que você mesmo. Aí você quer que o profeta profetize aquilo, coisa boa. Só profetiza coisa boa. Igual aquele lá, o profeta que o Acabe mandou lá consultar, né? Aí tinha 400 que só falava que era coisa boa. É igual esses pregadores que vão em revelo. Tem pregador que revela? Tem. Mas tinha um que eu descobri agora, vou contar agora, que tinha um que ele pesquisava, ele entrava, ele via a pessoa e pesquisava na internet, no Face, porque o Face hoje entrega toda a vida da gente. Então hoje em dia está complicado. A maior profecia é a Bíblia. Mas agora, quando nós vamos no culto e pegamos aqueles irmãozinhos que nunca viram nós, nunca souberam nada de nós, entregam profecia, recebe, irmão, é de Deus. Fica tranquilo, irmão, que o profeta, Deus vai mandar a teu encontro. Não vai pedir para você ir buscar o profeta. E a profecia é Deus que vai te achar. E tem vezes que tu está em luta e tu quer que vá um profeta e Deus não manda. É porque tu que tem que buscar. Não adianta tu querer que o profeta vá lá e te dê que Deus mande o profeta. Deus não vai mandar. Não é quando nós queremos que Deus mande o profeta. Deus vai te encontrar. É porque às vezes a gente já aconteceu com nós, né? Nós está em luta, nós, Jesus, manda alguém para falar com nós. E não ia. Silêncio, o silêncio. Silêncio. É porque nós estava sendo provado. Você está sendo provada. Você tem que vencer essa luta. E essa luta você só vence na oração e no jejum. Aí a gente não vem o profeta, não vem ninguém dizer nada. Nós vamos para a oração e para o jejum. E aí nós obtemos a vitória. O Deus que você serve vai te encontrar. O rei mandou 50. Depois mandou 50. Depois mandou 50. E o outro disse assim: peço-te. Foi humilde, né? Entendeu? Eu peço. O outro lá disse: sai, desce aí. E o outro disse: não, desce, por favor. Usa de misericórdia comigo, com os meus que estão aqui. Já desceu fogo, já consumiu os outros. Deixa nós aqui. Aí o anjo diz assim para Elias: Elias, desce com esse. Esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Ele está pedindo com humildade. Ele sabe, ele está lá. Deus podia, irmão. Deus podia dizer para ele: Elias, toca fogo nesse também. Mas Deus, foi o jeito dele chegar diante do profeta. E é o jeito que nós chegamos diante de Deus também. Foi o jeito dele chegar diante do profeta. O profeta olhou, ele só olhando e chegando, mais 50. Assim, vai descer fogo. Para daqui um pouco Elias olha para aqueles homens, ele falando e o anjo junto com ele. Olha que coisa interessante. Um profeta sempre tem um anjo para revelar. Aleluia. O profeta sempre tem um anjo do lado dele, irmão. Quem estava falando não mais era profeta, era Deus falando na boca do profeta. Desce com ele. Esse aí é diferente. Esse aí ele quer coisa diferente. Ele não veio aqui se exaltar. Ele não veio aqui te dar ordem. Os outros sim, mas esses aqui não, Elias. Desce com ele. E Elias desceu, foi até na casa dele, deu a sentença e acabou. Assim funciona, irmão. Fica na presença de Deus. Fica na direção do Espírito Santo de Deus, porque é a coisa mais verdadeira. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Vamos, hino? Vamos, mas vou dar aqui um hino para a irmã Zélia Marciano. Irmã Zélia? Está nos assistindo, Pai Senhor Jesus, amados. A irmã Gilmara também. A irmã Gilmara, ela botou, Pai Senhor, boa tarde. Depois ela botou aqui: verdade, irmã, é muita gente cúmplice do pecado dos outros e tenta comprar a Deus com dízimo e ofertas. Material de construção, Deus não é barganha. Não funciona assim. Não funciona assim. Para Deus não funciona. Para o homem pode ser que funcione, né? Alguns até acham que estão ganhando, mas na frente eles vão sair perdendo. Depois vem um ajuste de conta. Pode ganhar agora, mas depois fica feio o lado depois deles. Tem um ajuste de conta. Então vamos ouvir o hino? Vamos ouvir. Adélia Soares, olha eu aqui. Eu aqui.
Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi, olha eu aqui. Ninguém pode impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu. Mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acredite, espere. E quem está vivo acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi, olha eu aqui. Queira ou não queira, eu estou aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto, com o pastor Maurino Vieira. Amados irmãos, irmã Cláudia é mulher da agenda, a mulher que faz a agenda. Não, eu não faço, eu só anoto, né, pastor Maurício? Eu quero que os irmãos ali pediram para me dar o número do telefone. É 9984, não, é 39, né? 9984-8931. Com esse negócio de WhatsApp, a gente só fica... Mas geralmente é o WhatsApp, né? É 99984-8931. E já que o pastor Maurino falou sobre isso, queria pedir para os irmãos, não é para nós, mas para os irmãos ir ali no YouTube, se inscrever Maurino Vieira. Porque o Facebook vai acabar, nós vamos sair do YouTube, do Face. Não só nós. Tem muitos ainda. Muitos vão sair. Então vocês vão lá no YouTube, vocês se inscrevem,
O Maurício não é para dar um like, é para dar o like sim, porque senão não vai para frente. Aqui já entrego, né? É que o Maurício não é muito ligado nesses assuntos, ele não liga para isso. Nem Tá. eu ligava, nem eu sabia, mas aprendi que tem que ter like. Eita. Tá, então só pedir para os irmãos se inscreverem, porque ajudar e para a mensagem ser levada, irmãos, porque quanto mais gente ouvir, mais Deus vai operar, mais Deus vai salvar. E o nosso intuito aqui na Terra é ganhar almas para o reino. Isso aí. Não é nada para nós. Então tá, no sábado na sexta-feira nós estivemos no Caravaggio. Foi uma bênção. Os irmãos se alegraram, a gente se alegrou. Uma alma aceitou Jesus, que valeu a pena a nossa ida. Valeu a pena. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Exatamente, perdido, né? É, e no domingo estivemos no culto de militares ali na sede. O pregador era um coronel. Não sei, coronel ou capitão. É alguma coisa assim. Ele era um dos altos. E foi o que pregou a palavra. Foi benção. Foi bênção de Deus, homem simples. Então, essa foi a nossa agenda do final de semana. Isso. E essa semana agora nós não temos agenda, temos aniversário do neto, né? Isso. Nosso Pedro Henrique está fazendo aniversário. Parabéns, irmão Pedro. Irmão Pedro, chama ele de irmão Pedro. O irmão Pedro Irmão Pedro. ficando mais velhinho. É o nosso xodó também. 7 anos de idade. Então, no dia 13 de agosto, nós estaremos no Rincão, culto de missão. Balneário Rincão, mas nós estaremos ali No Mirassol. bairro Mirassol. Ali estaremos ali. Exatamente. Então, dê uma Cláudia ali. Deu, porque daí depois a agenda tem mais, mas por enquanto. Isso. tem Tá mais longe agenda. ainda as outras agendas. Tem mais agenda mais pra frente. Nós temos um depois- culto de círculo de oração, um trabalho de círculo de oração, uma festa, né? Que é o Isso. dia 17 de setembro. Depois nós temos em Araranguá também, o irmão de Araranguá depois. Ele podia mandar a data certinho, confirmar o tema lá, que é 2 dias em Araranguá. E quero já mandar aqui um abraço a todos os irmãos ali de Araranguá, as igrejas ali de É Gideões, né? Gideão, né, que nos convidaram para fazer o trabalho ali de 2 dias. E depois ele me dá confirma ali a data certinha, porque eu falei para ele, marca mais para frente, porque daí a gente faz dentro da agenda, fica muito distante, né? Mas, Deus abençoe, vamos... E no meio da semana vai aparecendo o compromisso e nós vamos anunciando depois, né? Exatamente. Mas deu, pastor Maurício? É isso aí, fechou. Vai trazer a palavra agora? Vamos a uma palavra. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Deuteronômio 4:31. É momento da palavra. Livro de São Lucas, no capítulo 20, no versículo 1, que diz: E aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões, e falaram dizendo: Dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo, Jesus disse-lhe: Também eu vou fazer uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoaram-se entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? E se dissermos do homem, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era o profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus disse: Tampouco vos direi com que autoridade eu faço isso. Amados, Jesus era tremendo. Eles vinham para tirar proveito. Eles vieram fazer uma pergunta para Jesus que eles já sabiam a resposta. E quando Jesus disse assim: Olha, eu vou fazer uma pergunta também para vocês.
Vocês me fizeram uma pergunta e eu vou fazer também uma pergunta. E quando Jesus faz essa pergunta para eles, eles começaram a conversar entre eles, dizendo: o que é que nós vamos fazer agora para o homem? Nós fizemos uma pergunta e ele vem com outra pergunta. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos responder nem mesmo as perguntas que nós perguntamos. Nós nem soubemos nem a resposta daquilo. E esse aqui era aquele povo que estava ali querendo pegar Jesus assim de uma forma. Para quê? Para absolver? Não, para castigar. Eles fizeram uma pergunta para que Jesus fosse incriminado. E eles arrazoavam entre si, dizendo: o que vamos dizer agora? Nós fizemos uma pergunta, ele faz uma outra pergunta. Muitas vezes, amados irmãos, nós perguntamos alguma coisa para Deus. E quando nós fizemos um questionamento para Deus, vem um sentimento para nós, que nós teríamos que melhorar, teríamos que fazer, que nós teríamos que mudar nossos pensamentos, mudar nosso jeito, e até mesmo nossos procedimentos, nós teríamos que mudar. É como se nós perguntássemos: Jesus, a hora que eu morrer eu vou para o céu? Jesus poderia dizer para mim, para você, dizer assim: não, vai para o céu, se tu andar no caminho que eu tracei para ti. E isso aqui arrazoaram entre si, dizendo: olha, nós fizemos uma pergunta para o senhor, e o senhor não quer responder, não, eu vou fazer uma pergunta para você também. E muitas vezes se faz essa pergunta para você. E Jesus perguntou para ele: então o que vocês creem e não creem? E disseram, se dissermos que é do homem, todo o povo vai apedrejar nós, pois tem por certo que João Batista era o profeta. E responderam que não sabiam e onde era. E Jesus disse: tampouco vós direi também. Com que autoridade eu faço isso? E ali conseguiu Jesus, com toda a sabedoria do céu, como Deus e como homem. Muitas vezes, com uma pergunta, nós respondemos uma outra pergunta e uma termina com a outra. Jesus não entrou em confronto. Eles queriam questionar e incriminalizar Jesus, incriminar ele. Mas Jesus disse: tão pouco vos direi. E Jesus sabia, como ele sabe da tua vida, sabe da minha, como ele conhece os teus pensamentos e conhece meus pensamentos. E assim, Jesus disse: tão pouco vos direi. Com que autoridade eu faço isso? Vamos orar neste momento. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra, Deus, falada nessa tarde. Eu creio, Senhor, que os nossos ouvintes, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, que estão nos veículos, venha proteger, Deus, com as tuas mãos poderosas. Venha abençoar os filhos, os netos, o trabalho, o caminho a seguir, Senhor, nesta vida. Abençoando, dando os pensamentos iluminados pelo teu Espírito Santo. Venha guardar, venha abençoar. Venha proteger, Deus, a cada vida que está nos ouvindo neste momento. Aqueles, Senhor, que estão desesperados, aqueles que estão pensativos, aqueles que estão ociosos, Senhor. Deus, visita a vida deles. Dá o refrigério, dá a paz do teu Espírito, em nome de Jesus.
afrontado. O adversário está querendo te derrotar. Clame o Senhor agora. Fogo do céu Ele vai mandar. O inimigo tu vencerás. Nosso Deus, Ele é o mesmo e não mudará. Ontem, hoje, eternamente Ele será o poderoso de todas as batalhas. Ele é o grande Deus Jeová. Ontem, hoje, eternamente Ele será o poderoso de todas as batalhas. Ele é o grande Deus Jeová. Voltamos para ir embora. Para nos despedir, para desejar para os irmãos uma boa semana, uma semana abençoada, que Deus possa lhes abençoar, guardar, que Deus pedir que oremos pela nossa nação, vamos continuar intercedendo, orando e jejuando pela nossa nação. Crendo que a resposta vem do Senhor. E não importa o teu partido, o negócio é a nossa nação, é Jesus no caminho. Negócio no céu, o partido que vai ganhar é o do salvo. Ali o pastor Gerson Monteiro, já falamos ali, o irmão Valdeci também está no YouTube, a Andréia já falamos, e Deus abençoe, tem a irmã Maria da Glória Inácio da Silva. Ela botou não entendi. Então tá certo. Então é isso aí. Tá benção. Tá benção, irmã. Deus abençoe a todos os irmãos e até terça-feira que vem. Se Jesus vier, irmão, nós nos encontramos na glória, assim esperamos, né? Estamos esperneando para isso. O céu é tomada força, né, minha Glória? Moelito? É isso aí. Deus abençoe, irmãos, até terça-feira que vem, na paz do Senhor Jesus. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida.